caros companheiros de estudo. Hoje em dia, nossa vida é cada vez mais agitada e às vezes não temos possibilidade de parar as atividades cotidianas para ler um livro. O tempo de leitura fica reduzido. Sabemos que a leitura pode nos enriquecer muito e que é importante sempre tentarmos incluir alguns minutos por dia de leitura de livros que nos tragam boas lições, estudos, crescimento moral e intelectual. Mas nas atividades do dia a dia, podemos sempre incluir os recursos audiovisuais como complemento do nosso estudo, enquanto estamos dirigindo ou envolvidos em uma atividade manual. Podemos sempre escutar uma palestra ou um audiolivro. É para este objetivo que estamos agora registrando a leitura do livro Preciso de Ajuda, da médium Célia Xavier e do Espírito Eduardo. Este livro trata-se de um assunto muito importante na nossa vida atual, que é o suicídio. Sobretudo, trata das dificuldades que enfrentamos na vida e de como podemos fazer para superar os momentos de angústia e de agitação interior. O livro nos mostra como somos auxiliados sempre por queridos amigos que permaneceram no plano desencarnado e que trabalham por amor à vida, a Jesus, para nos orientar sobre o sentido mais amplo da vida. Então, vamos começar nossa leitura? Livro Preciso de Ajuda, médium Célia Xavier Camargo, pelo Espírito Eduardo. Preâmbulo. A conclusão de um trabalho, isto é, a concretização de um objetivo, é sempre gratificante para todos os que deles participaram, com seu tempo e energia. No presente caso, todo um grupo se empenhou com dedicação, boa vontade, espírito de equipe e amor na execução de suas tarefas. Após assistirmos a uma palestra cujo tema era a necessidade de valorização da vida, sensibilizamos-nos com o problema e demonstramos nosso interesse em trabalhar junto com as pessoas e com as tendências à autodestruição. Assim, candidatamos-nos à tarefa. Os orientadores maiores, que nunca se negam a nos prestar colaboração, a nos instruir quando existe boa vontade da nossa parte e deseja progredir, consideramos-nos as oportunidades de serviço e de aprendizado. Todavia, somente no transcorrer do trabalho é que fomos tomar contato com a realidade. Nunca imaginamos que o problema do suicídio fosse tão grave e atingisse tais proporções na sociedade terrena, especialmente entre os jovens. Por que a pessoa busca tão desesperadamente desertar da vida? O que a faz entrar nesse estado de depressão, de profundo desânimo e desinteresse pela existência, que não vislumbra outra saída senão a fuga aos compromissos assumidos? Na gênese de todos os problemas está o seu desconhecimento das divinas leis que regem o universo. Por se tratar, no geral, da criatura materialista, em quase nada acredita e jamais se interessa por religião ou por outros assuntos transcendentais. Essa falta de crença em um ser superior é a ideia de que tudo acaba com a morte e torna-se o humano extremamente desesperançado, angustiado e inseguro. Assim, quando surge um problema difícil ou mais grave do que o normal, que lhe desafia a capacidade de resolução, quando se sente acuado pelas circunstâncias, quando as situações fogem ao seu controle, ou ainda quando nem tudo é como deseja e que se sente pretérito, ele parte para a solução que lhe parece mais fácil e que, segundo seu modo de ver, resolverá todos os seus problemas, o suicídio. Outro grande motivo que impele a não desejar mais viver, o que nos enche o coração de piedade, é a falta de amor. Tais pessoas invariavelmente têm uma coisa em comum: apresentam uma extrema carência afetiva. Observamos na generalidade dos casos atendidos que as criaturas não se sentiam amadas. No cerne da questão, entretanto, avultam as imperfeições do ser encarnado, que conserva ainda suas maiores chagas, o egoísmo e o orgulho. Não fora esse culto ao egocentrismo, perceberia que é dando o que se recebe. O orgulho leva a se julgar acima dos outros e o único a ter direitos. O egoísmo faz com que só pense em si mesmo, que deseje tudo para si, e só enxergue o que lhe interessa. Assim vive numa redoma sem oxigenação. Só recebe, nada doa, e isso provoca nele uma visão distorcida do problema que o incomoda.
Mesmo nos casos em que existe uma componente espiritual, na pessoa que um desencarnado vingativo e cruel, ou no caso de doença mental que leve as criaturas à loucura, a situação ainda não deixa de ter ligação direta com a imperfeição citada, visto que a incapacidade de amar e de perdoar, tendo como plano de fundo o egoísmo e o orgulho, que as mantém em sintonia com seus inimigos, as suas vítimas do passado. Aqueles a quem muito prejudicaram e que ora surgem na posição de algozes. Na verdade, bastaria que atentasse para a moral evangélica, aceitando o sublime convite do amor e fazendo aos outros o que gostariam que os outros lhe fizessem, para que deixassem de se considerar tão infelizes e rejeitados. Contudo, acompanhando seus casos, sentimos uma imensa compaixão dessas criaturas, que muito sofredoras merecem todo o nosso caminho e atenção. Como ignoram as sublimes leis que regem a vida, ainda não se capacitaram à tarefa que também lhes cabe de progredindo auxiliarem nosso progresso da sociedade em que vivem. A evolução é trabalho de que demanda tempo e o progresso se faz muito lentamente, em especial num planeta de expiações e de provas, como é o caso da Terra. Aos poucos, no entanto, a criatura humana vai ascendendo em moralidade e conhecimento, procurando o próprio caminho que conduz a Deus e iluminando seus próprios passos, responsável que é pelo seu futuro. Não nos julguem, porém criaturas privilegiadas ou melhores do que vocês, encarnados. Somos apenas espíritos, que tendo deixado o mundo corpóreo, com o despertar da consciência para a responsabilidade, tentam na vida maior progredir e sanar seus débitos, ajudando outras pessoas mais necessitadas à luz do Evangelho, Redentor e da doutrina espírita. Foi um período profundamente gratificante para todos nós, participantes dessa equipe, razão pela qual temos o prazer de entregar a público as experiências que vivenciamos, muito ricas em conteúdo e aprendizado, cujas anotações transcrevemos de 30 de abril de 1996 até a presente data. Em nome de caridade cristã, que se deve a todos os nossos irmãos, foram trocados os nomes dos personagens envolvidos nos casos citados, evitando-se assim uma identificação indesejável, com prejuízos e constrangimentos desnecessários a encarnados e suas famílias. Esperamos que essas experiências possam auxiliar a todos aqueles que, numa hora aflitiva da vida, venham a conceber um pensamento de autodestruição ou que cheguem a mesmo tentar o suicídio. Aos que tenham infelizmente concretização às suas intenções, e hoje que se encontram na espiritualidade, deixamos aqui consignando que, conquanto o sofrimento superlativo, jamais percam a esperança e a confiança em Deus, Pai maior de todas as criaturas, cheio de misericórdia e de amor. Sempre terão novas oportunidades, na busca do aprimoramento moral, de reajustar-se perante a lei divina. Que infringiram, quando estão, poderão remir aos seus débitos e libertar-se dos males que, espontaneamente, amontoaram sobre as próprias cabeças. A todos eles, o nosso afeto e o nosso respeito. Finalmente, queremos registrar nossa eterna gratidão à equipe de companheiros desencarnados que nos enriquecem com suas ideias e amizade. A equipe encarnada da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, que muito nos tem ajudado, sem qual não teria sido possível certamente a realização deste trabalho. E aos dirigentes, especialmente Galeno, com a extrema paciência e a lucidez nos orientaram nessa tarefa. E a equipe de Maria de Nazaré, nossa mentora maior, que do alto nos envolve com infinito amor. E a Jesus, o Mestre dos Mestres, amigo e companheiro, que nos concedeu a oportunidade de amelhar novos conhecimentos e experiências. E a Deus, o Senhor do Universo e Pai Magano, a misericordioso e doador da vida e razão de ser tudo e de todos, a quem reverenciamos neste momento. Muita paz. Eduardo, Rolândia, Paraná, 16 de setembro de 1997. Livro Preciso de Ajuda, Médium Célia Xavier Camargo, pelo Espírito Eduardo. Capítulo 1.
diretrizes novas. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas. Um dos espetáculos mais tristes que me foi dado ao contemplar aqui na espiritualidade diz respeito aos suicidas, o que dissertam a vida física, incapazes de suportar o peso dos problemas e das dificuldades que surgem em suas trajetórias, optando pelo aniquilamento do corpo material. Quaisquer motivos que o tenham levado ao ato extremo, não apenas para aqueles que executam o ato deliberado e consciente, mas também os que pelas suas condutas deslizam inconscientemente para a autodestruição. Todos merecem a nossa piedade. Certa ocasião, após assistirmos a uma palestra, A Necessidade de Valorização da Vida, proferida por Ivan de Albuquerque, um jovem e ilustre visitante, conversávamos na varanda de nossa casa em céu azul, tecendo considerações sobre o tema. Estavam presentes vários jovens da nossa turma, bem como alguns de outros abrigos, além do nosso orientador que nos dava o prazer da visita. Externei o desejo de aprofundar-me no assunto, buscando estudar mais para ajudar a todos esses infelizes. Nosso instrutor, gentilmente, ofereceu-se para encaminhar-me a um grupo de apoio que atuava nessa área. Agarrei a oportunidade com muita satisfação, antevendo aprendizado importante e outras responsabilidades que viriam enriquecer meu íntimo com os novos valores. 2 outros companheiros da turma com quem temos muitas afinidades, Marcelo e César Augusto, presentes naquela reunião, também demonstraram interesse pelo estudo e assim combinamos nos encontrar no dia seguinte, quando Eusébio, nosso orientador, à época, nos conduziria ao local que se reunia o grupo de ajuda aos suicidas. Agradecemos comovidos ao bondoso amigo, que mais uma vez nos satisfazia os anseios de crescimento interior, sem contar que a ocasião era propícia, pois concluiremos que um curso naqueles dias e poderíamos dispor de algumas horas de folga, sem prejuízo das nossas atividades normais. No horário aprazado, dirigimos-nos com Eusébio até o local determinado. Um homem de idade indefinida. Ora, aparentava ter cerca de 50 anos. Ora, parecia um jovem de 20. Sério e ao mesmo tempo afável. Recebeu-nos de estatura elevada, cabelos castanhos, curtos e lisos, um tanto grisalho nas têmporas, fisionomia atraente e energética. Olhos firmes e serenos, logo conquistou nossa simpatia. Nosso orientador cumprimenteu com familiaridade, trocando algumas palavras gentis. Em seguida, apresentando-nos com gesto carinhoso, Eusébio explicou: Galeno, aqui estão os rapazes sobre os quais lhe falhei. Marcelo, César Augusto e Eduardo. São meus amigos e pretendem ser aprendizes e colaboradores sob sua tutela. Abrindo um largo sorriso, dirigiu-nos as palavras calorosas. Sejam bem-vindos. Com que desejam a trabalhar conosco? Escolheram o momento certo, porque estamos iniciando um novo grupo e fico muito satisfeito pela demonstração de interesse e boa vontade de vocês. Existe muito por fazer e nos faltam auxiliares nessa área. Como afirmou Jesus, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Externei os nossos agradecimentos falando pelo grupo. Somos profundamente gratos pela nova oportunidade de serviço que nos concede, irmão Galendo. Procuraremos ser dignos dessa confiança, esforçando-nos para realizar o melhor ao nosso alcance. Não tenho dúvidas a respeito. Venham, vou apresentá-los aos outros membros do grupo. Antes, porém, de passarmos para outra sala, dirigiu-se para Eusébio, considerando. Fique tranquilo, eles estarão bem. Sei disso e lhe agradeço, Galeno. Vou deixá-los agora para que possam iniciar as atividades. Também tenho compromissos importantes e inadíveis que me aguardam. Conte comigo para o que precisar, estarei ao seu dispor. Após as despedidas, Galeno conduziu-nos para uma sala de reunião, ampla e arejada, apresentando-nos aos jovens que ali já se encontravam. Estes são os outros membros do nosso grupo. Conforme ias dizendo nossos nomes, os presentes sorriam e externavam votos de boas-vindas. Logo após nos integrarmos ao grupo disposto em círculo, cada um deles, ao seu turno, se apresentou. Eram 6,
Virgínia, Ricardo, Patrícia, Mônica, Urias e Alberto. Encerradas as apresentações, Galeno proferiu uma prece, dando uma iniciada à reunião. Em seguida explicou. Este é um grupo de pessoas que se propõe a trabalhar junto aos maiores necessitados que existem, os suicidas. Para isso, é imprescindível estudarmos a raiz do problema. Basicamente, nosso conteúdo abrangerá áreas de aprendizado em que procuraremos analisar como, por que e quando o suicídio ocorre, qual é a terapêutica mais eficaz e quais os meios de ajuda que podemos dispor. Galeno fez uma pausa, fitando cada um de nós, e prosseguiu. É assunto extremamente complexo que iremos analisar aos poucos. Este grupo é para principiantes, que terão oportunidade de gradativamente irem adentrando a área tão melindrosa quanto de atuar junto aos suicidas. Temos outras equipes trabalhando em funções mais especializadas e de maior responsabilidade. Após nova pausa em que perscrutava, nossa íntima disposição para esse labor concluiu com gravidade. Lidar com suicidas exige grande equilíbrio do servidor. Assim, é indispensável agora o fortalecimento das condições mentais e vibratórias de cada um, para que possam suportar o contato com esses irmãos necessitados sem se deixar influenciar por eles. Dizem que as emanações deletérias de um suicida pode conduzir outros ao mesmo ato, se não estiverem devidamente preparados, comentou Virgínia. Exato, concordou o instrutor Galeno. Por isso, nossas atividades práticas nesta primeira fase irão se restringir à prevenção do suicídio. Vamos trabalhar com desencarnados, então? Indagou Urias. Sim, procuraremos auxiliar os que estejam sofrendo pressões de toda a ordem, evitando assim que cometam um ato extremo, do qual iriam se arrepender amargamente no futuro. Compenetrando, Alberto questionou. Quando encarnado, fiz uso de drogas. Isso é autodestruição inconsciente. Também agiremos nessa área? Sem dúvida, não só com drogados, mas com todos aqueles que se apresentam alguma tendência viciosa, ou seja, que se utilizam de álcool, do sexo desregado, dos jogos de azar, da alimentação excessiva. Com comida em excesso? Todos riram com o espanto da Patrícia. Sorrindo também, Galeno considerou. É verdade, comida em demasia é prejudicial ao organismo. Vocês sabiam que ocorrem mais desencarnações por excesso do que por falta de alimentação? Mônica, que ainda conservava algo de aspecto robusto, e quando era encarnada, assustou-se. Gente, então cometi suicídio inconsciente? Não vamos aos extremos, ponderou Galeno, acompanhando a risada geral. Contudo, você há de convir que teve muitos problemas quando chegou ao lado de cá, da vida, não é? Confesso que sim. Minha maior dificuldade foi em relação à comida. Senti a falta dos excessos a que me entregará na terra. Custei a me adaptar à nova realidade em virtude dos condicionamentos que a trouxera. Os demais estavam admirados com o relato de Mônica e cada um pensava que no seu próprio problema. Perceberam? Jesus, o maior sábio de todos os tempos, deixou-nos um significativo ensinamento, que importa considerar em profundidade. Onde está o tesouro aí, estará também o teu coração. Quero que meditem bem nesta lição, sobre a qual conversaremos amanhã. Após uma singela prece de agradecimento pela nova oportunidade de servir, Galeno concluiu bem-humorado. Por hoje estão dispensados. Alegremente separamo-nos, com cada qual pensando em sua própria experiência. Livro Preciso de Ajuda, da médium Célia Xavier Camargo, pelo Espírito Eduardo. Capítulo 2. Novos amigos. Na manhã seguinte, estávamos novamente juntos para o prosseguimento dos estudos. Após a prece inicial, Galeno deixou a palavra livre para exame do tema proposto na véspera. Alberto, um rapaz de tez clara, olhos verdes e cabelo castanho, alto e magro, semblante sereno, deu a partida expondo sua experiência. Tenho pensado muito nesse assunto. Foi, aliás, uma das razões que me fizeram decidir pelo ingresso no grupo. Nasci numa família boa e sem grandes problemas. Além daqueles normais em qualquer agrupamento familiar. Meu pai é industrial e recursos não nos faltavam.
Desejava que eu estudasse e fosse um doutor, projetando em mim suas ideias, já que ele não tivera as condições para isso. Assim, para agradá-lo, fiz o curso de medicina, com dificuldades, é claro, porque gostava mesmo era de aproveitar a vida, o que fiz com paixão, tendo experimentando de tudo. Certa ocasião, aceitei a sugestão de um colega e parti para a droga. Comecei com o baseado, passando logo para substâncias mais fortes. Fiz uma pausa, passou a olhar pela pequena assistência e prosseguiu. Para minha infelicidade, era médico e tinha acesso fácil às drogas e entorpecentes. Não foi difícil mergulhar fundo no vício, levando outros para o mesmo caminho. E seus pais, nunca perceberam? Perguntou Virgínia. Não, confiavam plenamente em mim e teriam colocado a mão no fogo pelo filho do doutor. Só muito tarde vieram a saber das minhas reais condições, quando alguém me levou para um hospital depois de uma festinha de embalo, já em estado comatoso. Desencarnei por overdose e sofri muito no além do túmulo. Fiquei por um tempo em zonas inferiores, até que fui socorrida por benfeitores espirituais e trazidos para cá. Após nova pausa, completou, emocionado. Por excesso de recursos financeiros que me livravam de qualquer preocupação material, pela falta de ideias superiores que me dariam um sustento necessário para vencer as dificuldades da vida, sem convicção religiosa da espécie alguma. Elegi o prazer como meta da minha vida e fiz dele o meu tesouro, sem perceber que me afundava cada vez mais na degradação moral. Graças à ajuda dos amigos da espiritualidade, fui ao pouco desintoxicando o organismo espiritual do condicionamento negativo vinculado às drogas e hoje posso dizer que estou bem. Todos estávamos muito impressionados com a narrativa de Alberto, e durante alguns minutos permanecemos em silêncio, meditando em suas palavras. Em seguida foi a vez de Patrícia. Ela iniciou seu relato dizendo: Meu tesouro era meu corpo, muito jovem ainda. Ouvi as pessoas elogiarem minha beleza, meu corpo perfeito, o que enchia de orgulho e vaidade. Passava muito tempo diante de um espelho, ou escolhendo a melhor roupa para sair, ou preocupado em usar produtos que me tornassem ainda mais bela e desejável, ou numa academia de ginástica, onde procurava esculpir minhas formas, sanando qualquer ligeira imperfeição que surgisse. Tudo em mim tinha que ser perfeito. Enquanto Patrícia falava, eu a fitava com admiração. Realmente era uma bela moça. Bastos cabelos compridos e anelados, pele perfeita, corpo esguio e elegante, gestos delicados e voz bem modulada. Sem dúvida, quando encarnada, deveria ter sido de fazer com que os homens se virassem à sua passagem. Olhei para os outros membros e percebi que eles estavam pensando o mesmo que eu. Continuava ela, espraiando o olhar pela reduzida assistência. Não me interessava pelos estudos, por arte ou qualquer outro tipo de atividade, nem pelas outras pessoas. Cultuava somente a mim mesma. Contudo, a sabedoria divina, na cobrança da lei e provendo as minhas reais necessidades, me enviou uma doença que fez com que o mundo desabasse sobre minha cabeça. Contraí um câncer de pele, que em pouco tempo destruiu a beleza que eu tanto prezava. A princípio, fiquei com o rosto todo cheio de manchas, que posteriormente viraram feridas. Com o tempo, todo o meu corpo foi atingido pela enfermidade, transformando-se numa imensa chaga viva. Parou de falar, olhou para nós e suspirou, exclamando com amargura: Ah, que desilusão! Só então percebi como era frágil meu tesouro, acentuando-se a beleza do corpo. Eu não possuía mais nada, uma vez que eu não procurava conquistar afetos, amizades ou conhecimentos. Tornei-me uma pessoa revoltada, amarga e rancorosa, pois me considerava uma vítima, uma injustiçada. Mas você continua muito bonita, exclamou Urias, externando o pensamento geral. Ela sorriu, mostrando uma fieira de dentes alvos e perfeitos, e ponderou: Sim, mas isso agora não tem nenhuma importância. Após grande viagem durante longos anos, convivi com as sequelas resultantes da enfermidade orgânica, cujos reflexos continuavam atormentando-me na espiritualidade. Hoje, porém, estou completamente recuperada e tenho como tesouro maior a bênção do conhecimento das verdades eternas do Evangelho de Jesus, e tento desenvolver as minhas condições morais, imprescindível ao processo evolutivo do ser imortal. Agora era a vez de Mônica,
que, fitando a companheira que acabará de contar sua experiência, considerou: como você, Patrícia, também cultuei o meu corpo, só que de outra maneira. Enquanto você considerava-se linda e sedutora, eu me senti um lixo, em virtude da obesidade, que era uma tortura para mim. No fundo, criatura vaidosa e cheia de orgulho, acreditavam-me num ser desprezível e indigno de ser amado por quem quer que fosse. Mônica fez uma pausa, analisando a nossa reação, com um gesto expressivo de desalento. Prosseguiu. Assim passei toda a minha vida preocupada com meu excesso de peso e com dietas que absolutamente não levava a sério. Quanto mais me preocupava, mais a ansiedade me levava a atacar a geladeira e a mergulhar em doces, sanduíches, massas e refrigerantes. Nesse ponto, não pudemos deixar de rir. Mônica era muito bem-humorada e divertida. Quando falava, representava com gestos e expressões faciais, que nos permitiam visualizar a cena que se referia, fazendo com que caíssemos na risada. Quando paramos de rir, ela finalizou. Dessa forma, perdi a existência. A obesidade era uma necessidade, segundo foi informada posteriormente, que eu programará minuciosamente antes de reencarnar, com o objetivo de evitar que a beleza física me afastasse da programação que me propusera realizar em benefício do meu progresso espiritual. Deveria esquecer de mim mesma, ajudando o meu próximo, ou especialmente crianças desamparadas? Não consegui. Desencarnei em virtude de um problema cardíaco e fiquei durante algum tempo em zonas inferiores, visto não estar preparada para o fenômeno de morte física. Incentivados pelo relato dos companheiros, outros foram falando e acrescentando dados novos ao nosso estudo. Urias, que fora muito pobre, partirá para a delinquência. Revoltado com a sua situação de favelado, abandonou o veículo corpóreo vitimado por uma bala, num confronto com a polícia. Ricardo, que depositara no esporte todas as suas fichas, procurando nas medalhas a sua realização, afogou-se numa praia do litoral paulista, em virtude de cãibra. Tinha sido excelente nadador, por isso sua desencarnação causou perplexidade a todos que o conheceram. Com o tempo estivesse se esgotando, Galeno considerou fechando o assunto. As experiências de cada espírito são muito ricas de ensinamentos. Como estamos vendo? Perceberam como cada um tem interesses diferentes? Todos nós centralizamos a mente em torno de um ponto, um núcleo, que comanda a nossa vida. De acordo com a faixa evolutiva em que estaciona, o espírito elege seus interesses à medida que cresce em sabedoria e valores morais. Seus desejos afastavam-se da materialidade, passando uma maior espiritualização. Fez uma pausa e concluiu. Ouvimos hoje relatos de pessoas que focalizaram seus desejos em torno de coisas e assuntos materiais, ali depositando seu tesouro e seu coração. Nenhum de vocês procuraram, quando encarnado, desenvolver ideias superiores, nobres, valores morais, que teriam dado uma dinâmica diferente às suas vidas, com exceção de César Augusto, que, em virtude da enfermidade que o levou ao desencarne, procurou visualizar o lado transcendental. Todos os demais procuraram-se apenas com o lado material da vida. O nosso desafio é exatamente esse, desfocar nossos interesses elevando-os. Tornar-se necessário, portanto, que cultivemos o desprendimento e abandonemos o egoísmo que tanto temos acalentado. Vocês estão aqui em todo o processo de aprendizado, aqui na espiritualidade. Já compreenderam a importância do vencer-se a si mesmo. Trabalharemos no sentido de irmos nos despojando dos próprios interesses para percebermos a necessidade do próximo, assim ajudando-o. Para isso, contamos com o Evangelho de Jesus, que será sempre o nosso roteiro seguro que devemos seguir. Encerrando a reunião, Galeno proferiu uma prece e deixamos a sala pensando em tudo que ouvimos hoje e que tanto nos impressionará. Tínhamos um farto material para reflexão. Livro Preciso de Ajuda, da médium Célia Xavier Camargo, pelo Espírito Eduardo. Capítulo 3. No trabalho ativo. Nos dias seguintes, continuamos nossos estudos, enfocando em temas de profunda relevância para o objetivo que propunhamos a realizar, dedicando especial atenção à necessidade do equilíbrio interior. Certo dia, Galeno nos deu a bela notícia.
Hoje vamos iniciar uma parte prática do nosso estudo, sem prejuízo das aulas teóricas que serão ministradas concomitantemente. Temos alguns casos em andamento que farão parte do nosso roteiro de atendimento. Contudo, acabamos de receber uma chamada de emergência e vamos até o local indicado, já em atividade socorrista. Partamos. Surpresos, mas satisfeitos pela oportunidade de nos exercitarmos no trabalho ativo. Deslocamo-nos até a crosta terrestre, sob a direção de Galeno. Ainda era cedo para os encarnados. O dia estava começando. O sol, ainda fraco, iniciava sua trajetória pelo espaço. Faltavam 10 minutos para as 8 horas, quando chegamos ao local. Em meio ao matagal, num terreno baldio, na periferia de grande cidade, encontramos uma jovem desacordada. Nosso instrutor acercou-se da adolescente, cheio de piedade. Era ainda uma menina, aparentando 14 ou 15 anos. Talvez mais. Loira, magra, muito bonita, bem vestida, o que denotava ser alguém da sociedade. Extremamente pálida, tinha contornos arroxeados nos olhos e na boca. Estava toda molhada em virtude da garoa que cairá durante a madrugada. Galeno cumprimentou uma entidade do nosso plano que estava próxima da jovem. Era uma senhora de cabelos grisalhos e acusava intensa preocupação. Quando nos viu, veio ao nosso encontro. Graças a Deus que vocês chegaram. Minha neta está passando muito mal, exclamou ela, aflita, mas aliviada. Recebemos o seu chamado, irmã Adelina. O que aconteceu? Luciana estava muito desesperada ontem à noite e cometeu uma série de loucuras. Tentei impedi-la, mas não me atendeu aos apelos. Seus amigos abandonaram-na aqui, ao perceberem que Luciana estava passando mal. Debalde procurou socorro. Ninguém me ouviu, como se esse lugar é muito deserto. Temia que minha neta desencarnasse sem receber ajuda. Não sabia mais o que fazer. Tranquilize-se, Adelina. Vamos confiar em Deus e trabalhar. Não se desespere. Se quiser ajudar com proveito, ore. A senhora pareceu se acalmar um pouco, enquanto Galeno examinava a pobrezinha desacordada. Sobre o corpo da menina, via-se outra forma, em tudo semelhante à primeira. Era o seu corpo espiritual, que estava quase totalmente desprendido da matéria, igualmente sob o efeito da droga. Algumas entidades escuras que no momento em que chegamos procuravam inalar as substâncias entorpecentes que a jovem exalava, fugiram assustadas com a presença de Galeno. Chamando Marcelo e Alberto, nosso orientador disse: ela está em coma. A dosagem de substâncias entorpecentes foi muito grande e precisamos agir rápido. Procurem nas imediações alguém encarnado que possa prestar-lhe socorro e tragam-no até aqui. E quanto a nós, dirigiu-se aos demais membros da equipe, vamos trabalhar, concentre-se, mantendo unidade de propósito, com vistas e a recuperação da nossa irmãzinha. Os dois saíram cumprir as ordens recebidas, enquanto Galeno pôs-se a agir, impondo as mãos sobre a jovem, iniciou-se a aplicação de passes no sentido longitudinal, com o objetivo de dispersar as emanações deletérias existentes no organismo. Logo, uma fumaça escura começou-se a desprender de todo o corpo de Luciana. Enquanto Galeno trabalhava, profundamente concentrado, nós o observávamos, ajudando em pensamento. Ao cabo de alguns minutos, a massa escura diminuiu de intensidade, ficando cada vez mais clara, até reduzir-se a quase nada. Nesse momento, vimos aproximar-se um homem absolutamente ignorante do que estava acontecendo, conduzido por nossos amigos, Marcelo e Alberto. Ao chegar próximo ao local onde estávamos, Luciana gemeu e ele parou. Espantado, apurando os ouvidos, a equipe toda vibrou. Parece que tem alguém aí, pensou o desconhecido. Ainda levando gentilmente pelos membros do nosso grupo, o homem entrou no matagal e, estarrecido, viu a jovem caída. Afastou-se correndo em busca de socorro, percebendo que a moça ainda estava viva. Nós respiramos aliviados e satisfeitos. Logo a ambulância chegou, levando-a para um hospital. Fomos todos juntos, aboletados no veículo. Lá chegando foi uma correria dos médicos e enfermeiros, que a levaram rapidamente para uma unidade de terapia intensiva. O pior já havia passado. Não fora a ação rápida e eficiente de Galeno, Luciana teria retornado mais cedo para a espiritualidade, desencarnando por overdose e na condição suicida. O homem que socorreu a jovem, operário de uma fábrica agora com status de herói,
Relatava para quantos quisessem ouvir como a encontrou no meio do mato, e terminava afirmando, orgulhoso do seu próprio feito: foi pura sorte eu estar passando por ali naquele momento, porque geralmente faço outro trajeto para ir trabalhar. Nós da espiritualidade trocávamos olhares de entendimento e ríamos. Mal sabia ele que o trabalho que dera ao Albert e ao Marcelo. Não demorou muito para a família chegar, perplexa e aflita. Ao saber do ocorrido, os pais demonstraram total desconhecimento do problema da filha, incapaz de compreender o que teria levado Luciana a se tornar uma viciada. Nossa filha tem de tudo, doutor, exclamava a mãe falando com o médico. Nervoso, acendendo um cigarro no outro e depois passando as mãos nos cabelos ralos, o pai reclamava. Tenho trabalhado duro na minha vida inteira, doutor, para dar o conforto que a família merece. Não tenho poupado esforços e agora isso? A gente cria os filhos com todo o amor e recebe esse golpe na cabeça? Porque eu sinto como se tivesse levado uma paulada no crânio. Relaxe, doutor Onofre. O senhor também precisa se cuidar. Sua filha está fora de perigo agora. Se o socorro tivesse demorado mais uns 5 minutos, eu não teria conseguido salvá-la. O importante agora é ajudar Luciana a sair dessa situação. Ela ainda não acordou, mas está bem. Não toquem no assunto por enquanto. Deixem que ela se recupere. Depois poderão conversar e resolver seus problemas tranquilamente, está bem? Obrigado, Dr. Carlos. Nem sabemos como lhe agradecer. Sim, faremos como sugere. Não é hora de dar cobranças e recriminações. Não se preocupe. Sem que alguém pressentisse nossa presença, acompanhávamos a conversa, satisfeitos com o resultado do atendimento. Como nada mais havia a fazer naquela hora, saímos do hospital, tendo Galeno deixado a vovó Adelina responsável pela neta. Acomodada numa cadeira ao lado do leito, feliz e agradecida, ela aguardaria nosso retorno. Além disso, Luciana teria assistência de outros servidores do nosso plano, que exerciam suas atividades diretamente naquele hospital. Ganhando espaço, Galeno nos disse: voltaremos assim que se fizer necessário. Por ora, Luciana está convenientemente atendida e não precisa da nossa presença.